sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa Costa e estou aqui com o Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Salve, pessoal, tudo bem? Cursos de edição online, especialização em software, linguagem, colorização, design e som. Os cada vez mais onipresentes cursos oferecem opções práticas para quem quer iniciar ou se aperfeiçoar na carreira de editor. E para conversar conosco sobre o assunto, nós convidamos Bruno Baltarejo, coordenador dos cursos do AV Makers, uma das maiores escolas de cursos online sobre audiovisual em língua portuguesa. Salve, galera. Prazer estar aqui com vocês, participando de uma sala de edição. Eu sou bem fã desse podcast e é muito massa estar aqui conversando com vocês dois. Mas antes de começar esse episódio, eu gostaria de lembrar a todos vocês da nossa promoção da Movie Locadora, que dá 10% de desconto para todos os ouvintes do Sala de Edição. Liga lá na Movie Locadora ou aparece por lá e fala que ouviu a promoção no Sala, que ganha 10% de desconto em qualquer locação para equipamentos audiovisual. Essa promoção dos 10% vai até dezembro de 2019. Mas não para por aí, eles lançaram também um programa chamado Movie Rewards, que conforme você vai acumulando locações de equipamento, na sua 8ª locação você ganha a média das últimas 7 locações, ou seja, basicamente você vai levar de graça essa locação. Então não perca tempo, é muito bacana, tem muita coisa legal lá, dá uma olhadinha no site, no Instagram, no Facebook, eles estão como Movie Locadora, MOV Locadora. E se você gosta do Sala de Edição e quiser ajudar a gente, sua ajuda será muito bem-vinda. A gente tem um plano de apoio chamado Sala VIP. Ajude a gente a manter esse podcast no ar. A gente tem 3 planos, ouro, prata e bronze, onde você pode receber recompensas exclusivas aí em gratidão pelo seu apoio. Dá uma olhada lá no site do saladeedição.com.br. No canto direito superior tem uma abinha lá chamado Sala VIP, e lá você tem todas as instruções para se tornar um apoiador do Sala. Tem um grupo fechado no Telegram que tá muito bacana. Aliás, mandar um abraço, grande abraço para todo mundo que já está lá no grupo, os nossos apoiadores. Se você quiser ficar sabendo aí do backstage, das pautas, da sugestão, a gente sempre tá perguntando, fazendo pesquisa, mandando informações em primeira mão ali para os nossos apoiadores que sempre estão ajudando a gente ali a melhorar esse podcast. Esperamos vocês por lá e agora bora pro nosso episódio. Bruno Baltarejo, cara, que legal, pô, você deu essa saudação e me quebrou as pernas, cara, que honra você ter ouvido a gente aí, a gente fica muito feliz, cara, você é uma referência pra gente, eu tive a oportunidade de conhecê-lo ali apresentando a Filmicon, né, você tava apresentando o evento ali. Inclusive, eu me confundi, eu tava achando que você... Fiquei achando a noite inteira que você... O dia inteiro, né? Que você era o Ivo Duran. E aí, depois eu descobri que o Ivo não era você. O Ivo era o Ivo e você era você. Uma coisa meio idiota, mas é que eu cheguei muito em cima da hora. Mas, cara, você mandou benzaço naquele evento lá, foi um evento e tanto ali, e depois eu fui descobrir o AV Makers. Pô, parabéns por tudo isso, cara, vocês têm um trabalho e tanto aí, parabéns, cara. Eu queria te abrir, enfim, parabenizando você mesmo, Bruno Baltarejo, agora, por todo o seu trabalho aí. Cara, muito, muito obrigado. Na verdade, ali na Filmicon, o meu trabalho foi como apresentador, principalmente. Eu tento ajudar no que posso, mas esse é um trabalho totalmente do Ivo e do Felipe Monteiro, é todo o crédito deles. Eles que fazem toda a correria, vão atrás dos palestrantes, ajudam, fazem tudo, toda a logística, tudo fica neles dois. Então, parabéns pra eles, principalmente. Daí eu tive o prazer dessa vez ser convidado para apresentar. Eu já tinha participado de outras Filmicons, que o Felipe, que é um dos sócios, ele também é o CEO do AV Makers, do portal onde eu coordeno. Ah, então isso que eu ia perguntar, ele é o teu sócio, né? Você e ele. Isso, a gente trabalha juntos no AV Makers e ele trabalha junto com o Ivo na Filmicon. Juntou o útil ao agradável. Exato. Chamaram o Baltarejo para apresentar ali, né? Eu já tinha ido em várias para assistir, porque eu trabalho com eles, então não preciso nem pagar ingresso, todas eu vou para assistir, porque é bem massa. Daí nas últimas me chamaram para dar uma palestra também sobre Color, que é o trabalho principal que eu faço hoje em dia, fora do AV Makers, né? E daí depois desse que eu fiz a palestra, eles me convidaram para apresentar. Aí quando me chamaram pra palestrar, eu já fiquei nervoso de estar lá na frente de todo mundo, junto com um monte de outros profissionais foda, e apresentando. Aí quando foi pra
apresentando não, né? Tipo, palestrando. Aí quando foi pra apresentar, nossa, quase não dormi no dia anterior. Foi tenso. Mas o Bruno Baltarejo, pra quem não conhece, se por um acaso você começou esse episódio e não conhece o Bruno, ele já é um cara famoso aí, né? Ele tem... Conta um pouco mais pro ouvinte que não te conhece, Bruno. Você tem um canal no YouTube e você é o coordenador do AV Makers, né? Que é a escola de cursos audiovisuais online em língua portuguesa, né? Pois é, eu trabalho com edição há muito tempo, desde os 16 anos, que eu comecei como assistente pro meu padrinho, e ele tinha várias ilhas Mojo, na época que era tudo captura analógica, a gente... Na verdade digital, né? Mas é captura de fita mini DV e fita DV, na época que tinha beta ainda, então eu comecei há muito tempo. E daí, eu sempre fui muito estudioso, aí eu comecei a estudar bastante coisas de softwares e tal. E daí teve uma época que eu peguei a estudar pra valer os softwares Adobe, porque eram os mais comuns de encontrar nas produtoras, e fiz as certificações oficiais da Adobe, as certificações internacionais, as provas de certificação. E daí, eu tava fazendo um curso numa escola Adobe aqui em Curitiba, onde eu moro, e aí essa escola não tinha professores certificados. E eu fiz a prova de certificação e passei, e eles me convidaram pra dar aula lá. Então eu entrei meio sem querer como professor, lecionando. Eu sempre trabalhei como editor, fazia motion, algumas coisas de finalização. Aí, na época ainda nem era muito pró em Color, fazia Color diretamente no software de edição, ainda não conhecia tipo, a fundo o DaVinci Resolve. E daí me convidaram para dar aula e eu adorei. Eu achei muito massa dar aula. E por ser bem estudioso era legal porque eu recebia para estudar. Porque daí você tem que se forçar a estudar, montar uma pauta bem feita, saber entender bem o software para tirar todas as dúvidas que pudesse aparecer com os alunos ali. E ao vivo você não sabe que dúvida que vai aparecer. Então você tem que ter bastante conhecimento, profundidade na ferramenta. E na técnica também, né? Daí eu achava muito massa por isso, por poder aprender e receber para aprender. Daí eu comecei a focar em dar aula. Eu gostava tanto de dar aula que eu resolvi também fazer pelo YouTube, abrir um canal para poder gravar conteúdos próprios meus. Tipo, eu me forçava a estudar, montar um vídeo, um roteiro legal, gravar, exercitar, colocar no ar para ter o feedback do pessoal e também já me servia como portfólio. Eu acho que deve ter sido lá por 2013, porque, se eu não me engano, foi em 2015 que eu comecei a trabalhar com o Felipe Monteiro. A gente, na verdade, começou primeiro dentro do TreinaWeb, que é um projeto principal dele, que já tem mais de 10 anos, que é um portal de tecnologia. Então, quando eu comecei com isso da pegada do software só, tipo, de trazer os meus conhecimentos, das certificações que eu tenho de Premiere, de After Effects, Photoshop, Lightroom, Illustrator, que embora não seja em audiovisual, é usado para o motion ou até para fotografia. Então, são softwares que eu também fiz as certificações da Adobe, que eu estudei bastante. Então, que eu tinha bastante domínio, e a gente começou gravando isso, com foco em software, em tecnologia. Mas o que eu sempre senti das aulas presenciais e até do online, que a galera pedia muito e tinha muita necessidade de cursos que falasse de linguagem, que falasse de história, que falasse sobre estratégia de montagem e que fugisse também da montagem, que falasse um pouquinho sobre captação, sobre, sei lá, direção de fotografia, captação de áudio, mixagem de áudio. Porque é muito comum no mercado, principalmente quem é o público de AD, que normalmente é quem está iniciando ou quem já começou, mas ainda está no nível básico, é ser generalista. Conhecer um pouco de tudo, até poder se formar numa área e daí nessa área se aprofundar mais. Mas no começo você ainda está engatinhando, né? Então você tem que saber um pouco de tudo para encaixar melhor no mercado e ter mais oportunidades. E vem de encontro com essa tendência, né? Essa democratização audiovisual, com esse movimento todo dos videomakers, dos né? dos filmmakers, dos AV makers, né? Audiovisual makers, acho que é daí que vem o AV makers, né? Exatamente. Porque eu tô... A gente tá fazendo aqui, na verdade, só para dar uma situada pros ouvintes, o AV Makers ele tá entrando como patrocinador do Sala de Edição, mas não é uma coisa que a gente queria vender por vender, ou enfim, oferecer para vocês por oferecer, né? Tipo assim, olha, os caras querem fazer publicidade aqui, não, porque eu, na verdade, me identifiquei muito com você, Bruno. Até deixar a dica pros ouvintes, o Bruno, ele fez 2 entrevistas muito legais, uma no Santa Mãe do Iso Alto, que vocês já estão cansados de ouvir aqui, mas vale a pena dizer de novo, né? O podcast dos nossos amigos lá do Phil Rocha e do Adriano Fortin. Ele deu uma entrevista lá sobre cursos também, online, e lá na própria Filmicon, acho que é o 4º episódio, se não me engano, da Filmicon, você dá uma procurada lá. Se você procurar Bruno Baltarejo aí no seu agregador, vai aparecer esses 2 episódios. E tem um 3º podcast, Rafa, o Papo de Fotógrafo também, e que o Bruno fala sobre colorização, é focado em colorização,
Ah, esse eu não ouvi, eu vou ouvir. Vou colocar aqui na minha listinha já. Que legal. O Papo de Fotógrafo, que é do Rafa Petroco, inclusive, mandar um grande abraço. A gente se encontrou ali no UPix Summit e foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. Ele veio falar comigo lá e a gente, enfim, finalmente se conheceu pessoalmente. Mas voltando aqui, eu lembro que ouvindo você falar, eu lembrei muito, cara, do começo da minha carreira, quando eu ainda era assistente, eu era central técnica, já falei aqui pros ouvintes pra caramba disso, eles estão cansados de ouvir, mas eu lembro que eu tinha muito tempo livre, porque era um trampo que eu tinha que fazer cópia de beta, tinha umas coisas de responsabilidade, mas eu dependia de demandas chegarem pra mim, né? E naquela época não tinha YouTube, o YouTube era 2007, o YouTube tinha acabado de nascer, assim, era uma outra realidade, né? Então não tinha curso. E você virar um editor era uma coisa que dependia muito de você ter contato com alguém ou com uma produtora, que inclusive foi o teu caso, né? Você fala do teu padrinho lá, que acho que é teu primo, teu tio, né? Meu tio. Que inclusive trabalhou até pouco tempo com edição. E, enfim, quem é da época talvez vai lembrar do Lynda. Eu acho que você já deve ter feito cursos, né? Naquele site lynda.com. Fiz muitos. Quando eu comecei, isso que você falou mesmo, era muito, muito difícil, não tinha opções de conteúdo em português. Então eu fazia através de livros, muito da editora Focal Press, tem muitos livros bons, infelizmente faz tempo que eles não atualizam. Tipo, o meu livro favorito de After, que foi o que eu estudei principalmente para tirar certificação, eles pararam de atualizar no CS5. Mas como era a época que eu estava estudando, principalmente entre o CS4 e o CS5, foi quando eu comecei a tirar certificações, tipo, tinha ainda bastante opção da Focal Press. Daí eu lia muito, porque quando eu tava na produtora trabalhando era o que eu fazia nas horas vagas, e em casa eu também assistia no lynda.com bastante coisa. Pois é, cara, e assim, foi um diferencial enorme pra mim na época, porque o acesso era muito difícil, né? E eu lembro que o pessoal até craqueava uns DVDs, rolava uns DVD pela produtora e tal, mas acabava que ninguém fazia e tal, e eu fiz. Foi muito bacana, porque na época eu nem sabia inglês, mas era o que eu tinha na mão. E eu ficava pensando naquela época, assim, de tipo, puta, cara, isso aqui podia ser português, podia ter algo em português, né? Mas nem imaginava, né? A gente mal imaginava que o YouTube ia ter canais, assim, que a gente ia consumir desse jeito que a gente consome hoje. E aí, quando eu me deparei com a AVMakers, né? Muita gente, inclusive, já me falou, assim, há muitos anos, porque eu dei muita aula de Final Cut. O Marcelo também é professor até hoje. Sim, também estudei edição, nesse esquema do Rafa também, com o Larry Jordan, achando na internet. Saudoso os Larry tutoriais Jordan, em inglês do Larry Jordan. Foi o que me salvou, além desses livros do Focal Press também. O mestre dos mestres. Então, mas e aí quando eu soube do AVMakers, cara, eu comecei a ver, eu falei, cara, que massa, porque assim, me lembrou muito o lynda.com. É aquilo tudo que eu vivi, só que agora em português, né? Realmente rolou uma emoção, cara. Eu falei, cara, que legal. Que massa. Finalmente isso existe, sabe? Tipo... E confesso que fiquei com muita vontade de consumir, mas enfim, como a gente já, né, tá já há um tempo na área, aquela coisa, você tá um trabalho emendando no outro, um podcast pra cuidar, aquela coisa toda, acabou ficando um pouco pra trás, mas eu confesso que eu me surpreendi, porque futucando aqui, não é só curso básico, né? Pois é, quando eu tava, que nem eu tava falando, quando a gente tava no TreinaWeb ainda, que os cursos eram hospedados pelo TreinaWeb, a gente tinha esse foco de trazer tecnologia. E, obviamente, a galera procura principalmente o básico, mas a gente tentava montar do básico e além até, que nem curso de Premiere, tem quase 50 horas de informação sobre Premiere para que o cara quisesse fazer certificação depois, ele tenha conteúdo suficiente para poder se certificar. Mas era sempre focado assim no software. Aí quando a gente começou a perceber que pro mercado, para se profissionalizar e pra galera que tá começando, que é mais generalista, era pouco, aí a gente resolveu separar, sair de dentro do TreinaWeb e criar o AVMakers para ter mais liberdade criativa, para poder não focar só em tecnologia, mas falar de linguagem, falar de história, fazer cases mostrando passo a passo num trabalho real. Então a gente saiu disso que inclusive até tem esse feedback às vezes do mercado. A gente coloca lá um anúncio do portal e vem alguém comentar embaixo, mas se eu quero aprender Premiere eu procuro no YouTube. Sim, tem muita coisa no YouTube, muita coisa básica, muita coisa espalhada, mas o que a gente tenta fazer no portal é trazer um conteúdo técnico por profissionais que trabalham na área, profissionais mesmo, que fala desde o básico, passando até o avançado e que não foca só na tecnologia. Que nem de DaVinci Resolve, a gente tem um curso só de edição, tem um curso só de mixagem de áudio com Fairlight, tem uma série de cursos com Fusion, porque o Fusion é bem denso, então tem parte de motion, parte de efeitos visuais, parte de
geradores de partícula. Daí tem uma outra parte que é só sobre os efeitos do Open Effects, então é mais um curso só de Open Effects. Aí um outro só sobre Color. E daí o Color, que é o que eu mais gosto, que é também o mais complexo, além do Fusion também é complexo, né? Mas o Color, que é uma das partes mais complexas, a gente também, além de trazer o curso, tem cases. Então tem o módulo que o cara assiste o passo a passo completo, colorindo um curta-metragem. Então pega o curta inteiro, mostra o curta, mostra os briefings, como é que é a conversa com o diretor de arte, como é que é a conversa com o diretor de fotografia, como é que a gente estabelece o primeiro look. Ok, agora como é que eu faço para repetir isso por todos os takes daquela cena, ou por todas as cenas, de maneira homogênea, cuidar com quesitos de qualidade, aí fazer a exportação. Então mostra, tipo, o trabalho real, passo a passo completo. E aí eu faço Legal. isso. Tem um outro módulo que é com longa-metragem, documental. E daí tem um outro que a gente fez também que é com curta-metragem, mas aí mostra todos os passos do curta-metragem. Tem entrevista com o roteirista, entrevista com o diretor, entrevista com a galera do áudio, com quem fez o desenho de som. Cada um mostra o seu passo a passo, o que fez. E vai sair mais um daqui um tempo, provavelmente no comecinho do ano, que ainda está em edição, que é com o Fernando Hideki, que trabalha com videoclipe. Ele lançou um videoclipe chamado Kite, faz pouco tempo, que é muito louco o videoclipe. Eles chegam a fundar uma casa num rio. Tipo, eles montaram uma baita estrutura com box trans e uma casa de madeira, colocaram o cantor e a modelo lá dentro. Eles têm tipo um snorkel escondido, então eles respiram só quando a câmera não tá filmando pra eles, eles afundaram. E a gente fez todo o making-off do processo, entrevistou todas as pessoas que participaram, aí vai entrar no portal também, tipo, esse case completo. Então a gente tentou trazer não só a ferramenta e a linguagem, mas muita prática, tipo, coisa que fora no portal, a única maneira do pessoal ter é se ela tivesse de fato no set junto. E a gente tenta trazer essa experiência como se fosse um set para ser uma experiência real de mercado. E eu achei legal você falar esse foco de vocês em linguagem, porque realmente, como você estava falando, mas eu posso procurar no YouTube. E no YouTube, realmente, 99% do material que a gente vai achar vai ser operação de software, né? Dificilmente a gente tem alguma discussão de linguagem. Então, acho muito interessante vocês terem esse foco. E aí eu tô vendo aqui, linguagem cinematográfica, tem história da edição, a gramática da edição audiovisual, e a única referência que eu tinha, pelo menos, de canal de YouTube brasileiro é o Dois Vasconcelos. Ele é o professor. Pois é, o Rafa descobriu isso. Pois é, meu rapaz. Quando eu vi, eu falei, não acredito. Nosso amigo, já conhecido aí. Ele fez esses 3 cursos, o de linguagem, gramática e história da edição. Pô, cara, agora que não tem mais desculpa pra não assinar esse... Então, falando em assinatura, eu queria já entrar nisso daqui, porque o que é legal? Cara, eu tô até ansioso aqui, não sei, eu tô tentando encontrar palavras, porque assim, eles estão sendo muito generosos. Eles não quiseram simplesmente anunciar, eles fizeram uma baita promoção pra gente. Porque às vezes o cara fica ouvindo e ele fala assim, puta, não, mas é aquele curso lá que eu vou deixar as calças que nem o Linda, né? Eu não assinava porque, pagar em dólar, aquela... Você lembra como é que era, né? Então, você nem se animava muito. Então, já vamos animar a galera aqui. Como é que funciona? Explica aí você é melhor do que ninguém pra explicar pra gente, Bruno. Como é que funciona? É mensalidade, mas você fecha uma anuidade, não é isso? Isso, é uma assinatura anual, e daí a pessoa pode pagar a anuidade de uma vez só se quiser, pode até pagar no boleto de uma vez só, ou parcelar em 12 vezes o preço dessa anuidade. Não tem juros parcelar em 12 vezes. Então ela paga como se fosse uma mensalidade ali. Todo mês aí vai fica mais leve, né? Todo mês cai mais uma leve, parcela. Fica mais leve. E o preço? Então, o preço normal, ele é 12 vezes de 97. Então, ele pode pagar a anuidade de uma vez só, ou todo mês ir pagando, dá menos de R$100 por mês. E ele tem acesso a todos os cursos do portal, os lançamentos que forem saindo durante o período da anuidade dele. Também tem diversos materiais que ele pode baixar, tanto material para realização de exercício, como documentos, planilhas, contratos, coisas que o cara pode usar para trabalho freelance, pode utilizar no processo de direção de arte. É importante isso, né? Porque não é só o conteúdo ali, né? Você tem esse material de apoio, né? Você correr atrás disso no dia a dia também é uma pauleira, né? A gente tem muito curso que é focado em produção. Então tem as planilhas, tem até falando sobre como abrir um MEI para quem quer ser freelance, como fazer o contrato, entregar o contrato para o cliente, aí o cara recebe o modelo de contrato já feito por um advogado. Tem curso sobre edital, como fazer seu filme passar no edital e também como distribuir. Olha e aí. Ambos os dois o Esse eu não professor sabia, não, trouxe
já bem organizadinho, tipo, como seria uma proposta digital, trazendo os macetes, deixando disponível para o aluno baixar e poder utilizar nos projetos dele. A gente tenta fazer isso. Todo curso que a gente traz não é só aquele curso básico, só tipo, é assim que se edita. Não, a gente tenta trazer a linguagem, tenta trazer a pós-produção, tenta trazer os porquês e tenta trazer as ferramentas que poderiam ajudar o editor, o cinegrafista, o diretor de arte, o diretor de fotografia, coisas que ele possa, que sejam se compartilháveis, ele possa baixar e utilizar. Aí tudo isso faz parte da unidade. Muito bem, que maravilha. Mas vocês estão com desconto aí, né? No site mesmo. No momento, a gente está com uma promoção de 20% de desconto, mais ou menos. Então, as mensalidades estão por R$12,77. De 77. Dá um desconto de uns R$240. Mas, olha só, galera, agora eu tava esperando por esse momento. Se você é ouvinte do Sala de Edição, assim como na Move Locadora, se você falar que ouviu, na verdade você não vai falar, você vai ter que digitar um código no site, porque é tudo online, né? Não vai ter ninguém te atendendo por telefone. Se você entrar no site e colocar o nosso código, você vai ganhar 40% de desconto. Então, esquece esse 77 aí. Esse 77 é para quem não ouve o Sala de Edição. Exatamente. É o desconto para quem tá indo no site hoje. Pra quem inclusive tá indo no site hoje, né? Se você escutar o podcast daqui um mês, pode não estar esse desconto mais lá. Exatamente. Agora, pro Sala de Edição, você vai pagar apenas R$12,57. Com o código AV-SALA. Na hora da sua inscrição, vai cortar lá o valor de 77, vai virar 57, que é 40% de desconto em cima daquele preço cheio deles de 97. Agora, Marcelo, você falou de 50%, né? Que é quase 50%. É quase, mas 50%. Não é. É quase, mas não é. Sabe quanto que daria 50%? 50% daria R$47. Fazendo as contas aqui. Exatamente. 12 de 47, rapaz, é o que os assinantes do Sala VIP vão ter disponíveis para assinar. Qualquer plano do Sala VIP, se você não conhece o Sala VIP, entra no nosso site, no canto direito superior tem lá uma abinha chamada Sala VIP. Lá no destaque do Instagram também tem as instruções do Sala VIP. A gente tem um programa de apoio pelo PicPay, que você assina o Sala de Edição. Tem plano de R$2,90, R$14,90 e R$29,90. Cada um tem suas recompensas, mas todos eles vão dar a você o desconto máximo de 50% no AV Makers, e isso é uma coisa exclusiva do Sala VIP, você não vai encontrar em nenhum outro lugar, tamanha barbada. E realmente, cara, convenhamos, né? Eu confesso que eu até fiquei espantado, porque 47 é muito barato, Baltarejo. Pois é, um valor bem em conta para a densidade de cursos que tem. A gente tem lá mais de 100 cursos, estamos trabalhando em cursos novos, a gente tem lançamentos novos frequentes. E não é só comigo, obviamente, tem diversos professores diferentes, como vocês já falaram, tem o Doge, outros professores também tem o Fernando Hideki, o Ayrton Júnior, enfim, tem muitos professores, vale a pena dar uma olhada lá. Sempre são pessoas da área. Eu gosto muito de convidar quem tem muita expertise naquilo, que é o assunto do tema. Por exemplo, a gente está trabalhando agora uma formação bem longa de direção de fotografia. E eu sou aqui de Curitiba, e tem um diretor de fotografia que eu admiro muito, que eu acho o trabalho dele muito massa. E eu fiquei um tempo conversando com ele e consegui convencer ele a gravar com a gente uma série de cursos. Ele conseguiu uma brecha ele estava gravando uma série bem importante para televisão, e daí ele vai começar a gravar um longa na Ucrânia. E nessa brecha entre os dois, ele topou ficar aqui, vai ficar um mês e pouco gravando uma série de cursos. Se a gente for ver preço de curso, um curso pontual, é difícil você fazer um curso e esse curso sair menos de R$1.000. E na plataforma a gente consegue trazer vários cursos diferentes por um preço de um curso. Pois é, isso era uma coisa que eu queria falar com você. Agora, a gente já fez o jabá agora, né? Já falamos aí pro pessoal o preço. Vamos voltar aqui pra pauta. Curso online e curso presencial. A gente tem essas escolas, eu lembro que eu fiz curso na DRC. Fiz 2 cursos na DRC em 2006. Porque não tinha nada online, ou era o Larry Jordan lá, ou você pagava, né, dava aquela cacetada ali por 1 ou 2 semanas de aula, que o cara vomita tudo na tua orelha, e você tá numa turma lá que às vezes você não consegue absorver tudo ao mesmo tempo, e se você ficou pra trás, né, tem outros alunos na sala de aula, o cara não pode parar o curso pra te falar o que você tá com a dúvida, ele até para, mas dependendo da empacada que você der ali, o cara não vai te desatolar, né? E a vantagem do curso online é que você pode dar play aonde você quiser. Na plataforma de vocês tem a função de você deixar offline no celular ou no computador, né? Pra você assistir mesmo sem internet. Metrô, né? Consegue assistir durante a viagem. Tem essa possibilidade do cara baixar no celular ou no iPad e ir assistindo
quando tá se deslocando de um lugar pro outro, numa viagem. E o plano de internet agradece, né? Né? É importante essa parte aí, cara. É importante essa parte. Mas eu digo isso, galera, porque é realmente uma verdade pra mim, né? Obviamente que aqui no Sala a gente tem procurado e tentado achar soluções aí pra gente, né? A gente precisa achar modelos de negócio pra gente poder se sustentar aqui, né? Fazer o Sala ficar viável pra gente poder estar toda semana aqui. Mas a gente tem uma preocupação muito grande, a gente realmente acredita nessa questão do ensino, né? Nós somos suspeitos pra falar porque eu e o Marcelo a gente é professor, né, Marcelão? A gente valoriza muito isso, como eu já falei também, eu fiz muitos cursos do Linda, o Marcelo também, com o Larry Jordan e tal, mas é porque a gente realmente acha importante passar isso pros ouvintes, viu, Bruno? Porque muitos ouvintes vêm falar pra gente, pô, faço faculdade, não faço faculdade, faço curso, não faço curso, o que eu faço? Cara, primeiro de tudo, né, eu vou chover um pouco no molhado, que a gente já falou, os ouvintes mais assíduos aí já estão acostumados com a nossa opinião, mas, cara, ensino nunca é demais, né? Aprendizado nunca é demais. Então, assim, tudo que for pra agregar pra gente, pô, é super bem-vindo, né, cara? E eu sempre digo, pessoal, nessa questão da faculdade, eu acho a faculdade muito importante, acho que ela é imprescindível, na verdade. Ela é de uma formação social, cultural, né? É uma formação, uma graduação mesmo pra vida do sujeito, né? Do ser humano. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito o contrário, cara. Eu teria feito primeiro os cursos técnicos que eu não tive acesso, depois eu teria feito uma faculdade, né? Por quê? Porque esses cursos técnicos, eles dão a oportunidade de você já poder trabalhar, né? De você já estar preparado, pelo menos para operar coisas para o mercado, né? De software, de câmera. E até te direcionam para você descobrir o que você quer fazer da vida, né, cara? Quando eu, por exemplo, eu fiz faculdade de cinema. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha certeza que eu ia fazer fotografia, que eu ia estudar fotografia, que eu queria tentar uma carreira em fotografia. E no meio do caminho que eu fui descobrir edição, e aí fui para uma outra direção completamente diferente. Fotografia, hoje em dia, eu entendo bem pouco, na verdade. Quer dizer, se você tivesse feito um curso desse do AV Makers aí, você já teria noção, falar, pô, não, eu gosto mais de edição do que direção de fotografia. Sim, exatamente. Eu já ia conhecer os professores ali, eu eventualmente ia correr atrás das indicações deles e pesquisar e estudar tudo aquilo e ia virar para outra direção de carreira, com certeza. Porque eu acho muito ingrato, cara, a gente ter que decidir, pô, 16, 17 anos de idade, né? Você tá no segundo, terceiro colegial ali, e existe toda uma pressão, né? Pra, pô, sair do colegial já numa faculdade, você não pode perder tempo, você tem que saber o que você quer, você tem que acertar de primeira, você precisa pegar um canudo, e aquela loucura, né, cara? E, pô, se me joga um curso desse aí, até durante o colégio mesmo, né, cara? Durante o ensino médio. Sim, pra molecada que já tá ligada, né, em audiovisual, cara, lá no primeiro ano. Eu daria tudo pra ter tido um contato desse ali, pô, na época que eu comecei, cara, né? É uma coisa que a gente traz com muita alegria para todos vocês, essa oportunidade, porque... E, cara, agradecer, né, aqui, pessoalmente agora, ao Bruno, por essa promoção aí, por estarem estendendo, né, e entendendo essa importância que eles sabem que existe e que eles têm também, né, essa preocupação, e tá esticando aí pros ouvintes do Sala esses 50% de desconto aí, cara, isso é demais. Então, nem precisa agradecer, o prazer é nosso. Tipo, é um trabalho que a gente faz com muito carinho. Eu tenho o meu trabalho freelancer fora do AV Makers de colorização, mas eu gosto tanto do AV Makers que é o meu trabalho principal, é o que me toma mais tempo. Porque é uma coisa que a gente gosta, que a gente acredita, que a gente quer fazer bem, que a gente queria ter tido essa oportunidade de poder assistir esses cursos. Inclusive, muitos dos cursos que entram na pauta são coisas que ou os alunos do próprio portal estão pedindo, ou pessoas que são fãs, que conhecem o portal, eles pedem... de cursos que eles queriam que tivesse antes de assinar, ou é coisa que eu quero aprender, coisa que eu tô muito afim de aprender, que eu sei que é uma necessidade no mercado e que é legal, que é da hora e que eu não acho curso presencial, ou que tem até presencial, mas tipo, eu queria com um profissional que eu admiro, eu tenho, por causa dos alunos, eu tenho essa oportunidade de ir atrás desse profissional, de conversar com ele, contratar ele e fazer junto. Então pra gente é bom fazer essas promoções pra trazer gente, porque a gente precisa de pessoas, que são pessoas que fazem o AV Makers crescer e fazer com que a gente possa cada vez trazer novos professores, novos cursos e mais informação, né? Porque a área de audiovisual é grande, não é
Tipo, o cara vai aprender Premiere e acabou. Não, o Premiere é um dos diversos softwares de edição, tem motion, tem color, tem animação, efeitos visuais, direção de arte, direção de fotografia, e não acaba mais as áreas possíveis. Eu queria focar um pouquinho nisso daí com você. Você falou que você é licenciado, qual que é o autorizado, né? Da Adobe e do DaVinci, é isso? Da Blackmagic. Então, quando eu comecei a estudar mais a fundo, eu não fiz faculdade, eu não tive a oportunidade de fazer faculdade, eu fui morar sozinho com 17 anos. E com o salário que eu ganhava, que era um salário mínimo, que eu tinha acabado de começar numa produtora. Eu primeiro trabalhei como assistente, né? Aí quando eu saí, eu morava em São Paulo, vim pra Curitiba, não tinha contatos, eu comecei, tipo, o cargo mais baixo possível, um salário mínimo, pra me bancar, pagar aluguel, água, comida, e era o que sobrava, eu pagava o Lynda.com. Então não sobrava dinheiro pra outras coisas. Então eu não consegui fazer faculdade, e foi uma frustração minha por muito tempo, porque eu estudava muito, mas eu não tinha como provar, tipo, com um currículo. Tipo, eu comecei a fazer Reel, que muito do mercado, na verdade, não pede pra você uma faculdade, muitas vezes pede um Reel, tipo, você mostrar os projetos que você fez, referências, contatos, networking. Isso acaba pesando mais, na verdade. Mas eu tinha essa frustração de ter um currículo. E daí eu comecei a fazer as provas de certificação da Adobe, porque eu acreditei na época que, sendo certificado pelo software, tipo, eu conseguia provar que eu entendia da ferramenta. Tipo, não mostra que eu entenda de linguagem, que eu tenha um bom gosto, ou que eu seja um cara, sei lá, sério numa empresa. Mas mostra pelo menos que eu entendo a ferramenta a fundo. Daí eu fiz essas provas de certificação da Adobe. E me foram muito úteis, porque eu acabei começando a lecionar, e eu adoro lecionar. Desde essa época passou a ser um dos meus principais trabalhos, dar aula, ou agora coordenar aulas. Então foi bom pra mim. Não na carreira de publicidade, na época como eu era editor de publicidade nas produtoras, não fazia muita diferença, o Reel ainda foi mais importante, mas pra carreira profissional foi bom. E daí mais recentemente eu descobri que a Blackmagic também tinha um sistema de certificação. E o seu sistema de certificação da Blackmagic é muito mais legal que o da Adobe. No da Adobe você compra uma prova, você vai até um local onde você fica fechado num cubículo, sendo filmado, fazendo essa prova online. Você acertou lá 70%, 80%, depende da prova, das questões. É tudo múltipla escolha em inglês. Tudo texto, você não tem nenhum contato com a ferramenta, tem que saber todos os nomes e as coisas de cor. Aí você passou na prova, você está certificado. E daí você mostra que você já deu aula em faculdade, que você é palestrante, para poder também depois conseguir uma certificação de instrutor, através de documentação. Da Blackmagic não, eles te chamam para fazer uma prova um curso presencial. Foi 3 dias de curso com um Master Training lá da Blackmagic, que veio, tipo, fez uma formação nos Estados Unidos e veio pra gente dar o curso pra gente em inglês. Era inglês, mas ele veio até a gente. Fecharam uma sala lá numa faculdade do Rio, só para pessoas que já são treinadores, que já tinham um conhecimento bom, então era um curso tipo de intermediário para avançado. Aí você fazia um curso de graça com eles. Terminava o curso, você tinha que fazer a mesma prova, mas a prova era um pouquinho mais fácil que a da Adobe. E daí era uma prova oral, você tinha que ensinar o cara alguma coisa da ferramenta, que daí eles também te testavam sua didática. Então eu achei muito mais legal, porque você aprende com eles, ele ensina qual que é a melhor forma de ensinar o software, ensina ferramentas ou truques que às vezes você não conhecia. Teve uma coisa lá que ele ensinou, que eu uso muito agora no meu dia a dia de trabalho, quando eu vou colorir algum curto, algum longa-metragem. 2 coisas que ele mostrou. Uma, como eu fazer para comparar um render e o XML dentro do DaVinci Resolve de maneira automática, abrindo eles lado a lado. Você vincula um com o outro como tipo uma mídia linkada com o outro para poder comparar se o render do Premiere veio certinho através do XML. E o outro era como você mover, era uma coisa boba. Tipo, você abre uma referência, tipo, eu colori a cena 1. Eu tô colorindo a cena 2 e eu quero comparar com a 1. Eu pego um estilo de referência e ponho do lado. Mas às vezes, tipo, o ator tá na direita e no outro quadro que você tá comparando ele também tá na direita e você não consegue pôr os dois em quadro. Daí você ia no painelzinho de sizing e você só move o sizing da referência. Eu sempre achei que aquele painel de resize era só para mover o vídeo, mas também serve para mover a referência. Então eu achei muito legal, porque eu tive a oportunidade de aprender com outro professor, aprender mais macetes, mais ferramentas, e ainda, tipo, a prova ser assim, você ensina o cara e o cara testa, você realmente tem didática, você sabe falar bem, para daí te dar a certificação. Ela é uma certificação para você se tornar professor? Existe esse objetivo? Ou isso pode ser para o cara que é editor, mas quer mostrar uma proficiência no software somente? Já é voltado para professor, ao contrário da Adobe. Sim, esse é com foco em professor. Acho que até poderia ir lá para ter uma prova de eficiência, aprender um pouco mais, mas o foco deles nesse curso é para instrutores. Porque eu imagino que a visão da Blackmagic seja assim. O cara que está indo lá aprender, ele vai ser um divulgador da marca, porque ele vai ensinar DaVinci Resolve.
Então, eles têm o custo de fechar uma sala, eles que pagaram todo o almoço durante os cursos, porque era 8 horas por dia de curso, então você ficava o dia inteiro lá, eles pagavam toda a refeição que você tinha durante o curso, pagaram pro instrutor vir dos Estados Unidos para lá dar o curso pra gente, então eles têm um custo, mas eles assumem que esse custo é um investimento, já que a gente vai falar bem da marca. Então, eu imagino que essa é a visão deles. Então, é com foco nisso, em pessoas que vão falar sobre o software, não trabalhar com ele necessariamente. E Bruno, me diz uma coisa, vocês têm curso dos principais softwares? Quer dizer, você tem do DaVinci, tem do Final Cut, tem do Premiere e do Avid? Hoje na grade a gente tem uma formação completa de Premiere, que tem lá quase 50 horas, que fala desde edição, color, áudio, até legendas e closed caption. Tem uma formação semelhante de DaVinci Resolve, embora eu tô para regravar ela, deve sair agora próximo mês, no máximo outro, para a versão 16, porque já está na versão 16 do DaVinci. A gente sempre tenta atualizar para a última versão. Do Final Cut tem também do X.4, que acho que é a última grande atualização, que veio bastante ferramenta nova de cor, as curvas. Tem lá no portal também essa formação. De Avid está para entrar. A gente está com um professor que, assim, eu tento sempre trazer para cada curso alguém que tenha uma expertise grande daquele curso. Uma coisa que eu evito muito, coisa que eu vejo às vezes em alguns portais menores, é um cara que ensina tudo. O cara ensina desde 3D Max até Flash, até massinha de modelar. A gente não, a gente tenta pegar um cara que entenda bem daquela ferramenta, daquele conceito. Por isso que a gente tem vários professores diferentes. E eu não domino o Avid. Na verdade, o primeiro software de todos que eu trabalhei foi o Avid Liquid, mas fazem, sei lá, 15 anos. Eu tô ficando velho. Já faz 15 anos, então eu não lembro direito. Então eu queria que fosse alguém que trabalha no dia a dia com o Avid, ainda mais o Avid sendo uma ferramenta tão importante. Então eu tô com contato com o professor, ele já tá montando ementa, ele já fez alguns testes e vai começar a gravar esse curso de Avid. E a gente tem essa ideia com outras ferramentas diversas. A gente pega muito feedback do mercado, que a galera pede, a gente tem uma parte no portal de contato, onde as pessoas mandam pedindo cursos diferentes. Inclusive até o que a gente está gravando agora, essa formação de direção de fotografia, é por isso. A galera pediu bastante, já era uma coisa que eu queria, e como a galera deu muito esse feedback, que era o que eles queriam também, a gente resolveu fazer um bem legal. Tipo, não só fazer um curso básico, mas fazer uma formação completa na área, porque deu pra ver que a galera quer muito. Pô, e eu tô vendo aqui que vocês têm, tipo, dentro do Final, por exemplo, tem Final correção de cor, Final efeitos e composições, no DaVinci mesma coisa, né, tem edição, tem um só de edição, um só de cor, um só de case de colorização de documentário, quer dizer, do Premiere tem mais ainda, né, mixagem de áudio, close caption, legenda, é realmente um negócio bem avançado, né? A gente tem muitas variações de linguagem. Tem cursos mais quadradinhos no software, só captura de tela, tem outros com o professor aparecendo. Aí tem coisas que a gente vai em estúdio, que a gente vai em locação, que a gente leva modelo para fazer exemplo prático, ou que a gente está gravando um projeto real e grava making off desse projeto real para mostrar o passo a passo. Cada curso tem um formato diferente de acordo com o que aquilo precisa. Agora, o lado pessoal, né, do Bruno, eu sei que você vende, você está produzindo, né, é o seu negócio, mas assim, qual que é a importância que você enxerga desses cursos pro mercado, né? Quer dizer, ainda dá toda aquela diferença que dava pra gente ali no começo dos anos 2000? Você acha que uma pessoa, um editor aí, que faz um curso, ele fica realmente mais capacitado? Porque eu tô falando de mim, né? Mas assim, qual é o feedback que você tem dos alunos? Assim, você acha que realmente tem dado resultado, assim? Sim, a gente tem bastante feedback da galera. Eles curtem muito, tem volta e meia alguém fala, eu ia entrar numa entrevista de emprego, não entendia da ferramenta, fiz o curso, consegui super bem na entrevista. Mas falando o que para mim eu vejo como diferencial, como importância, que a gente até tenta escolher os cursos e a forma de trabalhar neles pensando nisso, no retorno que vai trazer para as pessoas. Primeiro, o curso online, ele é mais flexível em questão de agenda. Então o cara às vezes está no emprego e ele quer mudar para outro tipo de emprego. E ele já está trabalhando, então ele não tem tempo às vezes para parar para fazer um curso presencial. Então tem essa flexibilidade de fazer em qualquer horário. Ele consegue escolher o horário dele, o tempo dele, praticando e fazendo no tempo dele. Então essa é uma das vantagens já do EAD, tipo, ter flexibilidade de tempo. Outra coisa é flexibilidade de local. Eu não moro em São Paulo. Eu sou de São Paulo, morei muitos anos em São Paulo, mas atualmente moro em Curitiba, que é uma cidade que eu gosto muito de morar. Mas aqui não tem cursos presenciais bons, tem bem poucos. É bem pouca quantidade de cursos. Alguns cursos que tem
Inclusive eu dou curso aqui em Curitiba, alguns cursos pontualmente, curso básico de edição e de after, mas geralmente é curso assim bem básico, porque é o que lota a turma, o que eles têm garantia que vai vender e não consegue para algo mais avançado. E tem muitas coisas que não tem, tipo, eu não conheço nenhum lugar aqui em Curitiba que tenha curso de AVID, ou que tenha um curso decente de direção de fotografia. Então a outra flexibilidade é isso, o cara pode estar em qualquer lugar do país e ter acesso a um bom professor ensinando alguma coisa que ele precisa pro mercado. Não tem barreira, né, cara? A barreira geográfica vai pro saco, né? Porque o cara entra Exato. na internet e tá tudo lá, né? Aí esse outro cuidado que eu tento ter ao máximo, trazer pessoas para dar aula que trabalhem muito naquilo que eles estão ensinando e que possam trazer não só como faz, mas dicas de mercado. Então, que nem o curso de operação de DSLR, o cara não vai falar só sobre... que é o Gabriel Marque que fez o curso de operação de DSLR. Ele não fala só sobre, sei lá, obturador, diafragma, ISO. Ele também fala sobre dicas de como você trabalhar com outras câmeras, como você vender pro diretor, como que você entender o que o diretor isso quer. Aí vale ouro. Isso aí vale ouro. Então ele vai além da operação de câmera e traz dicas de mercado. Tem outro que ele fez também que é de freelancer, que tipo, como você trabalhar como videomaker freelance. Então ele também traz dicas tipo de como abrir empresa, quais são os tipos de impostos que tem, dicas de como vender, montar o portfólio, fazer marketing pessoal. Então, são coisas que quem está no mercado consegue dizer. A gente tenta agrupar todas essas dicas, às vezes com mais de um professor para o mesmo curso, a gente acha que vai ampliar ainda mais o conhecimento, se eles têm pontos de vista diferentes, e daí a gente vai somando tudo isso para... O que eu acho muito legal, porque assim, é muito bonita essa história de cursos avançados e blá blá blá. Eu lembro muito do meu começo de carreira que, tipo assim, cara, o que eu preciso agora, né? O que eu vejo que às vezes as pessoas precisam no começo não se enrola, tá ligado? Aprende a apertar os botões primeiro. Acho que existe uma necessidade básica de começo, que é você aprender a apertar o botão. Aí a pessoa fala assim, mas só apertar o botão não vai mudar nada, você não é um grande editor apertando o botão, não sei o que, lá. Tudo bem, realmente, mas isso é um segundo passo, né? Sim. Fique confortável, né, com a ferramenta. E eu acho que também, cara, aprender certo, porque muitas vezes edição, você vê gente que aprendeu a editar e que edita, só que faz tem determinados vícios justamente porque foi pegando uma informação cada hora num canto. Então tem o cara lá que arrasta clipe e não tá errado, você pode arrastar clipe pra timeline, por exemplo, mas isso toma tempo. E então, na hora que você descobre, né, os atalhos de teclado, você vira um editor mais eficiente. Então também tem isso, né? Não só aprender, mas aprender certo. E a porta de entrada do mercado para qualquer um que tá saindo da escola, para qualquer um que tá começando, é operacional, não tem jeito, né? Ninguém vai chamar entendeu? Um cara que acabou de sair do terceiro colegial porque o cara é um gênio da direção, com raras exceções, entendeu? O cara vai sentar para operar uma máquina, para operar uma câmera e tal. O que eu curto aqui do AV Makers, que eu gostava do Lindo e tô vendo aqui no AV Makers também, é que você comunica com os dois lados, né? Você tem essa porta de entrada, que eu acho que no fim das contas é o carro-chefe, né? Da sua venda aí, o grosso, né? Que é técnicas, botões e tal. Mas você também tem esse lado avançado, né? Que é o que você estava falando aí. Tô meio redundante aqui, mas você estava falando da questão de às vezes você não encontrar o curso disponível e você de repente tem isso online com pessoas que têm aí o famoso notório saber, né? Que estão na área, que estão trabalhando, que têm autoridade para falar sobre aquilo lá. Isso é demais, isso é fantástico. E tudo isso por um preço só, né? Quer dizer, você não vai cobrar caro do cara que vai fazer o avançado, quer dizer, no fim você nivelou por baixo, tá cobrando barato tudo, né? Eu não sei qual é a conta que vocês estão fazendo, mas eu também nem quero saber, nem vou questionar demais, que senão o preço pro ouvinte do Sala de Edição vai subir. Então a gente, né, Marcelo, fica quietinho, finge que tá caro, tá ligado? Exatamente. Alguns cursos são baratos relativamente de fazer. Por exemplo, como eu trabalho no portal, eu gravar um curso de DaVinci não é caro, porque eu tenho o software, eu já trabalho no dia a dia, eu tenho a mente na cabeça, é fácil de decupar, montar e gravar, porque eu tenho bastante domínio. Em compensação, tem outros cursos que são muito difíceis de fazer. Às vezes a gente vai pegar que nem a direção de fotografia, um cara de mercado que está acostumado a fazer grandes séries, grandes longa-metragens, então o cachê dele não é em conta. Daí ele precisa ter um assistente de câmera, precisa ter um gaffer para fazer a parte elétrica também. Daí a gente precisa ter 2 ou 3 câmeras para gravar a aula, gravar o som, tem cara de som direto. E o mais engraçado disso tudo é que depois você vai precisar de um ou vários editores para editarem o curso, para ensinar a edição. Exato. Como é que é isso? Vocês têm uma equipe grande aí? Como é que é? Cara, a equipe não é grande. A gente trabalha muito com freela, principalmente a parte de gravação.
A gente tem um produtor cinegrafista fixo, são 3 pessoas editando, mas dividem edição AV Makers, Treina Web, que tem os cursos do Treina Web também. E eu que coordeno, faço direção, mas a gente chama bastante freela para gravação, porque depende do curso que a gente está gravando. Tem cursos que demandam muita equipe. Imagina. Direção de fotografia, é muita equipe junta para gravar, montar luz, montar cenário, vai ser diversas locações diferentes. E tem outros cursos que são mais simples. Você, com uma câmera gravando o cara no cenário, você já resolve aquele curso, porque é um curso mais teórico, um curso de linguagem. Então depende, como essa estrutura às vezes muda, depende do curso, a gente acaba trabalhando muito com freelancer. E Bruno, você falou do feedback que vocês recebem dos alunos, vocês têm uma comunidade, como é que funciona isso? Como é que funciona essa troca? É através de que canal? Como é que vocês recebem isso? Então, a gente tem, acho que 2 canais principais. O primeiro é dentro do próprio portal, o aluno tem contato com a gente através do suporte, através do depoimento, ele pode tirar dúvida a qualquer momento. E é legal que quando o cara é assinante, ele está estudando, ele tem dúvida numa aula, ele já abre do ladinho o suporte, naquela aula eu já sei em que aula que ele está assistindo, que momento do vídeo que ele ficou com a dúvida, então fica fácil de eu ajudar ele. Legal, você já tem o acesso ao sistema. Embora seja online, a gente tem esse contato, tipo, que nem do presencial, de você conversar com o aluno, ele tem uma dúvida pontual, você responde. Rola uma troca aí. Exato. Ele pode mandar uma imagem, eu mando pra ele. Me chamou a atenção que assim que eu entrei no site, apareceu ali a caixinha de chat, posso ajudar e tal. Eu falei, pô, que prático, né? Você já chegar ali, você já tem uma pessoa do outro lado pra trocar ideia. Então, um dos caminhos é esse. O cara tá estudando, ele tira dúvidas de estudo. Ou ele quer aprender outra coisa diferente, ele sugere. Então, a gente tem essa conversa com quem já é aluno. E tem conversa com quem não é aluno ainda. Que daí tem diversos caminhos diferentes. Que nem você falou, tem aquele chat pop-up quando entra no site, que daí ele conversa através do Messenger, tem pela nossa página do Facebook, pela página do Instagram, do próprio YouTube, a gente tem gente que acompanha essas diversas mídias diferentes e vai respondendo os alunos, vai repassando para os professores quando é uma dúvida mais técnica. Então, mesmo quem não é assinante está perguntando fora do portal, ainda assim ele é lido, ele é respondido, e se é uma coisa que tem que ser direto com o professor, é passado para o professor, mesmo ele ainda não estudando, e a gente consegue ir ajudando, mesmo quem não é aluno do portal oficialmente, quem é nosso aluno através do Instagram, que a gente posta bastante conteúdo no Instagram, no IGTV ou no YouTube. Eu te perguntei essa coisa dos softwares, porque rolou até uma coincidência, né? A gente tem o nosso grupo do Sala VIP, né? Que a gente já falou aqui. E eles rolou essa semana, né, Marcelo? Uma discussão sobre o Avid, né? Tem alguns ouvintes nossos que já fazem parte ali, os nossos apoiadores agora, né? Que a gente fala, que estão precisando, estão querendo aprender, porque eles enxergam, assim como a gente fala isso no podcast pra caramba, né? A gente brinca com essas coisas de cada um gosta mais de um e tal, mas a verdade é que o mercado, ele tá bem espalhado, os softwares pelo mercado, né? Então você não pode se dar ao luxo de falar, não, eu só edito em Final Cut, ou eu só edito em Premiere, ou um ou outro, você tem que saber minimamente todos, né? E é muito legal vocês estarem trazendo, porque o Avid em si é muito mais difícil você achar conteúdo. Já é difícil achar, tem essa coisa de achar tudo picado no YouTube, mas o Avid realmente vai ser um diferencial muito grande para vocês, e aposto que esses nossos apoiadores vão ficar contentes com essa notícia aí, quando vier o curso do Avid, porque realmente abre muita porta para eles, né? E enfim, para todos nós, né? Até eu confesso, tô aqui bem tentado e vou fazer aqui alguns cursos. Quero muito evoluir na parte de cor. Tô muito curioso no DaVinci também. Inclusive, a gente tava conversando, né, offline sobre isso, né? A gente aqui, vocês sabem que nós somos grandes entusiastas do Final Cut, mas todos nós aqui do Sala, acho que estamos, né? Principalmente eu e o Marcelo, a gente tá com esse ponto de interrogação no DaVinci. A gente acabou não cruzando ele, e nós estamos bem seduzidos, digamos assim. Você gosta muito do DaVinci, né? Eu sou bem fã da Blackmagic em geral. Eu acho que eles conseguem fazer produtos bem redondos e com ótima acessibilidade, seja em preço ou até na questão de intuitividade do equipamento ou do software. E eu sei que o mercado está crescendo para esse lado, ele está abraçando o DaVinci Resolve. Obviamente vai demorar um tempo para alcançar, por exemplo, o nível que a Adobe tem de conhecimento e de uso. Mas ele tem uma projeção, eu vejo uma projeção grande de crescimento. Até esses tempo atrás, acho que deve fazer uns 2 meses, me ligou um cara aí de São Paulo, na verdade uma cidade mais pro interior de São Paulo, não lembro o nome da cidade, mas é uma emissora lá, e essa emissora tinha 16 núcleos de edição. E esses 16 núcleos de edição tem conta da Adobe, tem login em Creative Cloud. E é caro, o Creative Cloud é bem salgado.
E a dúvida dele era se ele achava, que ele queria saber, né? Se eu achava viável e possível migrar todas as 16 ilhas para ser inteiramente DaVinci Resolve. As 16. Porque ele via que era um software muito bom e muito mais em conta. Qual foi a conclusão de Bruno Baltarejo? Que não, infelizmente, ainda não. Ainda não era hora. Mas por causa do tipo de trabalho que ele fazia. Se ele só editasse, só fizesse edição. Tipo, recebia o material, editava, deixava redondo e entregava exportado bonitinho, talvez alguma coisa de cor, tipografia simples. Ótimo. Mas eles usavam muito coisa de motion graphics. Muito motion graphics. E entendi. Por mais e que aí o a Fusion... integração com a After é fundamental, né? Por mais Matadora, que o Fusion da Blackmagic seja um bom software para VFX e que resolva alguns problemas legais de motion, você não tem o Photoshop e o Illustrator, por exemplo. Você não vai poder criar todo o template, todo o layout, todas as artes gráficas sem o Photoshop e sem o Illustrator. É fundamental. Então, se ele vai precisar assinar para ter o Photoshop e o Illustrator, ele vai ter o custo daí 2 vezes. Apesar que é bem mais barato o DaVinci Resolve, né? Uma vez ele pagou, acabou. Mas ele teria que ter os dois. Não teria como matar. O que eu instruí ele, que é o que eu acho que deveria ser o certo desde o começo, era dividir por equipes. Porque eu perguntei pra ele assim, você tem um profissional que é só de design, outro que é de motion, outro que é editor, ou todo mundo faz tudo? E os 16 núcleos, todo mundo fazia tudo. E pensando em linha de produção, em fluxo de trabalho, você tem um grupo que só faz design, outro grupo que faz só o motion, um outro que só edita, de acordo com as proporções de cada uma dessas tarefas, cada tarefa vai ser realizada mais rápido, com mais eficiência. Porque daí cada uma dessas pessoas poderia se aprofundar mais naquilo que ele gosta, naquilo que ele entende, naquilo que ele domina, e por fazer sempre aquilo, ele vai começar a gravar guarda-peças, templates, coisas que ele pode reutilizar, vai pegando mais agilidade e consegue entregar mais rápido. Aí numa visão assim, ele poderia ter a equipe de design gráfico, esses tem que ter Photoshop e Illustrator. A equipe de motion talvez possa ter o After Effects ou fazendo Fusion, mas acho que o After Effects seria melhor ainda. E aí a equipe de edição pode usar o software de edição que quiser, porque ele vai receber o motion renderizado com alpha. Então não precisa pagar licença para todo mundo, todos. A de design pode ter só Photoshop e Illustrator, paga separado aí só eles dois. O de motion paga só o After, ou talvez os 3, ou a assinatura daí, esse ficou com a assinatura completa, e edição, aí escolhe o software que quiser. Porque o ponto do DaVinci Resolve que ele não chegou ainda, e que isso vai valer também pro Wave e pro Final Cut, é que ele não substitui toda a suite Adobe. Pode substituir o Premiere. Pode talvez o Motion substituir o After Effects, ou o Fusion substituir o After Effects, mas não tem ainda um que substitua o Photoshop Illustrator. Com a integração, a flexibilidade com o After. Sim, e tem uma ferramenta na Adobe, que inclusive é uma ferramenta que eles meio que copiaram da Apple, que eu já mexia isso no Motion junto com o Final Cut, que é você montar o seu layout, montar a sua arte lá no Motion, por exemplo, e integrar isso com o Final Cut, de maneira que você possa customizar no Final Cut algumas coisas. E daí você tem um preso no outro e algumas coisinhas você pode ajustar no próprio Final. Isso é uma ferramenta em paralelo ou é interna por exemplo, do After Effects? É interna? Como a gente tem um curso dele no portal, é Mogert, M-O-G-R-T, tipo Motion Graphic Template resumido. Mogert. E isso é uma coisa engraçada, né, Bruno? Você que tá aí nessa visão de que está estudando toda hora e gravando sobre tudo isso, os softwares, eles realmente estão... Cada um fica puxando do outro, né? No fim, uma feature que você acha que era essencial, de repente tá no outro, aí você, não, então agora eu não vou mais mudar porque tem aqui também, aí amanhã você inventa uma coisa que tá no outro, tá meio que mais do mesmo, assim, tudo... Qual que é o grande diferencial, assim? Se você fosse escolher... agora esquece questão econômica, vai. Sim. Um que você gosta, assim, o que você leva em consideração pra você, Bruno Baltarejo? Pois é, você tem um ponto, a gente tem mais do mesmo. Você vai ver, a última atualização da Adobe colocar, inclusive a última atualização do Final Cut também, colocar curvas HSL, que é uma coisa que tem no DaVinci há um tempão. E daí vai lá o DaVinci fazer uma atualização e colocar, sei lá, Audio Gain, que já tinha no Premiere. E no Final Cut. Então eles fazem muito isso, alguma ferramenta que ainda não tem, que já tem no concorrente, não tem nele, eles trazem e meio que homogeneiza, todo mundo está muito parecido. Os nomes são parecidos, as funções são parecidas. Então se trabalhar com Final Cut, com Premiere e com DaVinci Resolve, em geral você entrega a mesma coisa. Você consegue entregar o mesmo resultado final e resolver os mesmos tipos de trabalho. Em geral, não é sempre. E daí esse é o ponto, na hora de escolher a ferramenta, você vai ter que ver que necessidade em especial que aquele projeto tem que possa ser melhor de resolver com um determinado software. Aí eu vou dar aqui dois exemplos. Você analisa isso a cada vez?
Como eu manjo bastante dos três, principalmente o da Adobe e o da Blackmagic, são os que eu manjo mais, eu sei a limitação de um do outro. Acho que pra quem tá começando é mais difícil de entender isso. Às vezes teria que ter um coordenador na equipe, alguém que manjasse um pouco mais ou pedir uma orientação para saber. Mas como eu entendo um pouco mais, eu entendo as limitações. Então, por exemplo, é um projeto que vai envolver colorização. Eu quero fazer uma colorização séria, eu quero garantir que eu tenha um bom color management, que eu sei que as cores vão entrar da câmera, eu vou visualizar corretamente, que eu posso unificar elas todas usando o perfil de cor, que eu posso depois exportar corretamente no perfil de cor da mídia de entrega, que eu vou fazer a calibração dos meus monitores e ter essa calibração dentro do monitor do software. Se eu desse color management profissional para ter garantia de fidelidade de cor, de entrada ponta a ponta, usar color chart, por exemplo, na gravação e fazer a calibração através do cartão de cor, tem que ser o DaVinci Resolve. Não tem isso nem próximo disso no Premiere e nem no Final Cut. Em contrapartida, se eu quero ter uma facilidade com o trabalho com Motion, criar templates desse Motion e poder customizar direto na rede de edição com rapidez, daí eu iria pro Final Cut ou pro kit da Adobe. E aí eu acho que no kit da Adobe, o conjunto da Adobe acaba ganhando, porque daí eu posso criar arte primeiro no Photoshop e no Illustrator, animar no After. No After eu uso esse painel novo, Mogart, e transformo num template. Eu uso muito esse painel, que aqui na produtora, no AVMakers, a gente tem 3 editores, mas só eu mexo com After. Eles sabem o básico, mas eles não têm um domínio mais aprofundado. Então, geralmente, o Media Kit de identidade visual eu monto. Eu monto os GCs, as telas animadas, as vinhetas, toda a parte gráfica. E daí eu transformo isso num template customizável para o editor. E o editor consegue trocar o texto, trocar a cor, aumentar e diminuir, mudar logo, usando o Premiere, sem nem precisar abrir o After Effects. Envolve um pouquinho de codificação e montar o template redondinho dentro do After, mas uma vez que eu montei, o editor nunca mais precisa abrir o After, ele pode resolver o resto na timeline. E para quem vai ter esse tipo de trabalho, principalmente quem vai fazer sei lá, ele tem um canal do YouTube e ele edita para esse canal. E são programas recorrentes, então vão ser artes recorrentes. Basicamente muda o texto ou posicionamento. Ele monta um Media Kit com muita facilidade utilizando a suite Adobe. Aí acabaria sendo mais vantagem do que ter que ficar indo de um software para o outro para ir voltar, renderizar de novo, trocar o texto. Você acaba tendo mais agilidade. Um outro caso, por exemplo, o DaVinci Resolve ele é muito mais inteligente a ferramenta dele de Closed Captions e de legenda. Então talvez se fosse fazer coisas que envolvessem muita legenda, usar o Closed Caption do DaVinci, porque o do Premiere é meio cagado. Ele é um antigão e que tem bastante bug. Saber o básico de todos, então, é fundamental, até para você conseguir pensar o que te atende melhor naquele momento, né? Sim. Num determinado projeto. E agora não tem desculpa, né? Porque tem tudo lá no site. Eu acho até legal uma coisa que você fala lá do AVMakers nos outros episódios, que ele é o Netflix, né? Do videomaker, do editor ali. Quer dizer, e realmente, né? Você dá play no que você quiser, a hora que você quiser, no curso que você quiser, né? Quantas vezes você quiser. E tem alguns cursos ali que são mais de linguagem, que eles funcionam de entretenimento. Para quem tá de bobeira, quiser ficar escutando, passar o tempo, que é o caso dos cursos do Dojo. Os cursos do Dojo, eles não são que nem os de software, que você tem que estar vendo a ferramenta, o botão, repetindo o teu computador, porque a gente tem o material de exercício pro cara repetir. É bom que ele repita para fixar. No caso do Dojo, ele tá falando de linguagem, tá falando de história, tá mostrando exemplos de vídeo. É um curso bem mais leve, sabe? Bem legal de assistir. E só fazendo um comparativo aqui, eu tava vendo preço de cinema pra semana, tô planejando ver uns filmes aqui fim de semana, e eu tô vendo Rio de Janeiro, nem é cinema nada demais, tá R$43 um cinema. Um cineminha R$43. Então vai você a namorada, vai você o namorado, já dá muito mais do que a mensalidade aqui de você... Coloca a namorada e o namorado pra ver a VMakers. Sexta-noite faz a pipoca, em vez de ver um Netflix, você assiste um curso. Maratona o Bruno Baltarejo ali no Final Cut, no DaVinci, no Premiere, rapaz. Vai estudar, vamos ganhar dinheiro, não vamos perder tempo. Ai. Não, mas ó, a gente brinca, mas cara, eu lembro o quanto me deu de retorno na época. Assim, obviamente hoje em dia vai me trazer retornos muito mais específicos de coisas avançadas, mas pra quem tá começando, cara, quando pega uns cursos desses e faz, é uma diferença absurda que dá, é um ganho enorme. Você chega no trabalho, já é outra pessoa, você tá sabendo umas coisas que você não sabia, teu chefe vê que você tá sabendo, o montador oficial lá, que você é assistente, percebe que você evoluiu. E, cara, tua carreira deslancha, velho. Deslancha. Vai por mim. Eu acho assim, embora pra quem já tá na área, algumas coisas possam parecer básicas,
todo estudo é válido. Com certeza vai ter alguma ferramenta, alguma coisa que você faz de uma maneira e que tem outra maneira de fazer que pode te ajudar. Que nem quando eu contei que eu fui lá fazer o curso da Blackmagic para certificação, tinha algumas coisas que o professor usava de uma maneira que eu nem sabia que dava para fazer aquilo e que agora para os trabalhos de Color me faz ganhar tempo, porque eu não fazia daquela maneira que ele fazia. Uma vez o Ricardo Melquiades, que é um diretor de fotografia do Rio, assistiu o meu curso de DaVinci. Ele falou isso também, que tinha lá algumas técnicas que eu fazia, principalmente da parte de referências e do comparativo da timeline, que ele não sabia, que ele não fazia desse jeito, que ele agora usava sempre. Então sempre vai ter uma ferramentinha ou outra que às vezes você não sabe ainda usar e que pode te ajudar. Principalmente às vezes o cara começou, que nem você falou, começou de autodidata, fuçando e fazendo. Às vezes o cara não conhece que tem metadados no Premiere, que dá pra fazer pesquisa por metadados, que dá pra fazer search bin automático através de uma palavra, que dá pra pesquisar no painel markers pelo nome do marcador ou a informação do marcador. Tem coisinhas assim que não é, não tá na cara, sabe? Ainda mais que Adobe e o Premiere não é muito intuitivo. Aí se você não viu, alguém não fez, não te mostrou, você não descobre. E são softwares avançados, né? Eu acho que existe essa vontade de fazer tudo ficar cada vez mais acessível e fácil e tal, mas a verdade é que são coisas que, por mais fáceis que pareçam, intuitivas, são softwares que são muito avançados, muito profissionais, né? Então, assim, sempre vai ter uma coisa que você ainda não sabe, né? E que vai te ajudar, que nem você falou, às vezes te economiza horas, uma automação de bin que você falou, de Smart Collection, de qualquer coisa assim, sei lá, se você economizar 1-2 horas por dia de trabalho, é grana, time is money, né? No mínimo você tá ganhando tempo de folga, né? E qualidade aquilo que você estava falando antes, né? Tipo, de ter um conhecimento técnico, ele não vai fazer seu vídeo ficar melhor, ele não vai fazer a linguagem ficar mais interessante, você resolver o problema do cliente, mas ele é a ferramenta que você precisa usar para chegar naquele objetivo. E se você souber usar a ferramenta, você vai fazer mais rápido, vai evitar problema técnico. A gente tem curso, por exemplo, de exportação, que vai falar dos codecs, dos formatos, como configurar o bitrate, o que é VBR e CBR. São coisas que o cliente pode não ver, mas que garantem uma qualidade técnica, que você vai entregar e vai estar bonitinho, vai estar correto, não vai ter um defeito. Não, mas esse é o ponto, né? Hoje em dia você tem, no fim das contas, você tem as mesmas ferramentas muito mais evoluídas, né? Só que se você não souber usar, dá na mesma. Você vai ficar fazendo regra de 3 e vai gastar ao mesmo tempo, né? E tem que aproveitar, quer dizer, naquela época a gente não tinha ferramenta, hoje a gente tem, basta aprender. Uhum. Né? Não, e tem uma coisa que eu acho muito legal também, de se consumir, não deixa de ser, né? Consumir um conteúdo, você assistir esse material de curso. Porque mesmo que você não use naquele momento, aquilo fica lá no fundo da tua cabeça. E lá, daqui a um ano, você vai precisar de alguma coisa, você fala, opa, mas peraí, tem uma referência aqui que eu vou lá atrás e vou buscar isso. Cara, tem uma coisa também, essa coisa entre softwares que o Bruno tava falando, que no fim das contas é tudo meio com o mesmo nome, que a parada é a seguinte, eu quando ensinava mais assiduamente o Final Cut, eu falava, o lance é o seguinte, nem tudo você vai lembrar, mas o fato de você saber que existe, né, e o nome, associar aquilo, te dá uma noção, até em outro software, de, peraí, esse nome, então acho que dá para fazer aqui também desse jeito, quer dizer, a lógica da coisa, ela imprime em outras plataformas também, né, e você tendo essa bagagem, você tá na frente de muita gente, né, e evoluindo. Com certeza teu trabalho vai sair mais rápido, mais bem feito e você só sai ganhando, né? Seja em dinheiro, em tempo. Acho que a palavra que você falou de lógica é o principal para aprender qualquer software. Eu tento, nos meus cursos pelo menos, quando eu estou montando a ementa, a didática, eu tento focar primeiro na lógica e daí a gente vai fazendo exercícios práticos entendendo as ferramentinhas. Porque quando você vai aprender uma ferramenta, ele é um conjunto de painéis e de botões que não faz sentido na nossa cabeça. A gente não pensa como a ferramenta pensa. E a partir do momento que você consegue pensar igual a ela, que isso vira automático, que você entende aquela lógica e tenta pensar naquela lógica, você consegue reproduzir e fazer as coisas muito mais rápido. Tipo, quando você vai dirigir um carro, se alguém só ficar falando, tipo, as marchas tem que pôr e apertar e soltar o pedal e você não entende os porquês, você demora muito tempo para aprender a dirigir, ou nem aprende. Agora, se você entende a lógica e os porquês, é muito fácil de aprender e de fixar. Eu tento sempre começar assim, que nem o curso de Color. Antes de explicar o que é um círculo de cores, a curva RGB, a curva HSL, eu explico o que é o vídeo digital. Como que o sensor, que ele tem as fotocélulas RGB distribuídas lá num determinado padrão, ele cria o arquivo binário, intensidade de luz em RGB. Então eu explico o espaço de cor RGB e por que é ele. Daí eu explico o que é HSL, que você decompõe as cores pelas sensações que a gente tem da cor, o rio, a saturação, a luminância. Uhum. Você entendeu HSL, entendeu RGB,
é muito mais fácil de entender um software de cor, porque a maioria das ferramentas são baseadas ou num ou no outro. Então a ferramenta vai mapear a sua cor em RGB, e está trabalhando a luminância ou a cor daquela maneira, ou está trabalhando em HSL, em rio saturação por luminância, seja por curva ou por um parâmetro direto de saturação, ou de luminância, de shadow, de brightness, enfim. Mas você entendeu a lógica, é muito mais fácil entender o porquê da ferramenta. Se o cara entender a lógica, ele pode pegar as curvas do Final Cut, as curvas do Premiere, as curvas do DaVinci Resolve, ou até pegar um Scratch que não muda a lógica, é a mesma. O software ele é baseado para trabalhar com vídeo digital. E vai trabalhar com os espaços de cor, são os mesmos, a maneira de exportar é a mesma, e o trabalho dentro do software vai ser manipulando o mesmo tipo de arquivo. Então não tem muito como fugir. É igual a edição, tem algumas coisinhas diferentes de um software de edição para o outro, que nem a timeline magnética do Final Cut, que é uma coisa muito dele, que acaba fugindo um pouquinho do layout convencional, mas não muda, que você tem um painel projeto onde você organiza as coisas, alinha os metadados, organiza os vídeos, bota em pastinha, marca o in-out. Traz para a timeline, organiza, bota o áudio, mixa algum áudio que precise, aí você tem o painel inspector onde você vê as informações, que pode chamar effects control dependendo do software. No meio você tem o monitor para você ver o que você está fazendo, e é isso. Tipo, não tem muito o que fugir, né? Todos são muito parecidos. Bruno, você acha que a gente está no melhor momento para ser editor de vídeo? Em termos de software, em termos de acesso, em termos de informação? Sim, em termos disso tudo que você falou. Eu lembro quando eu comecei a editar, que eu trabalhei como assistente, eu editava numa ilha com Mojo, que tinha uma placa de captura específica para poder capturar e digitalizar as fitas betas, mini DV, aí você tinha lá 1 hora de fita, tinha que separar os trechinhos um por um, procurando esses trechinhos, aí dava drop, tinha que digitalizar de novo. Era uma trabalheira para separar o vídeo para daí começar a editar. E daí você ia editar, tem opções limitadas no software e um tempo enorme para renderizar. E ainda não tinha um software separado para renderizar. Essa era uma coisa boa, porque era o momento do café, né? Você põe para renderizar, dava um tempo, conversava com outros editores. Agora você não tem desculpa, né? Porque você bota na fila de render e continua editando. Não tem mais o tempo do render. Mas enfim, o software é muito mais inteligente, tem muito mais opções, muito mais facilidade, é muito mais acessível. Tem softwares que nem o DaVinci Resolve, que você vai pagar lá menos de R$1.000 para ter vitalício. Outros são mais caros, mais que nem o suíte da Adobe, mas roda em quase qualquer computador. Eu dou aula presencial às vezes aqui em Curitiba e vem aluno com um notebook bem porcaria, bem antigão e roda o software igual, tá lá funcionando. Então é muito mais acessível, tanto em questão de equipamento, quanto em questão de preço e, que nem você falou, de cursos. Que agora a gente tem, que nem no portal aqui no AVMaker, a gente tem uma quantidade grande de cursos com preço bom. Daí o cara consegue estudar e aprender a ferramenta, principalmente como usar ela no mercado. Ou seja, não tem mais desculpa. Se você ainda não é assinante do AVMakers, entra lá no site avmakers.com.br e assina lá R$ 57,90 por mês. Põe o código AV-SALA. E aí você já transforma ali o preço que tiver para 57. E se você quiser, você pode fazer uma boa jogada para você e para a gente aqui. Você ajuda o Sala de Edição e o AVMakers ajuda mais ainda vocês. Quer dizer, vocês assinam o Sala VIP, pode ser o menor planinho ali de R$ 2,90 se você preferir, se você não quiser as outras contrapartidas. E você ganha mais R$10 de desconto, ou seja, fica R$ 47 de mensalidade ali no AVMakers, né? Você paga R$ 2,90 pra gente, fica 47, vai fechar a conta em 50 pila aí. E você ajuda tanto o AVMakers quanto a gente, e a você mesmo tem curso para dar e vender aqui de tudo que é software. O Baltarejo aí explicou aí pra gente tudo o que tem lá. Eu tô curiosíssimo, confesso. Tô louco para entrar aqui e começar a fazer o meu primeiro curso. Vou fazer de DaVinci e de colorização no Final Cut. Esses vão ser meus 2 primeiros cursos. Depois eu quero ver o curso do Doge também. E também, olha, já tô falando um monte aqui. Eu quero fazer de áudio também, porque eu quero pegar umas dicas para o podcast, não, Marcelão? Tem um curso de podcast, inclusive. Olha aí, rapaz. Tem que fazer. Tem ferramenta que nem no Netflix, você vai colocando tudo em fila ali pra... Cara, a gente tem uma parte no portal chamada Formações, onde já tem organizado para uma determinada área de trabalho. Então, você quer aprender sobre Color. Aí tem uma formação de Color já com uma organização pré-definida. Um atrás do outro. Legal. Mas se você quiser montar a sua, a gente está montando uma ferramenta nova, está atualizando o AVA, que é o ambiente de ensino. E aí esse AVA novo vai ter também a opção do cara criar a própria playlist e customizar então pronto, olha aí. Em breve vai ter isso, vou criar minha playlist e já vou começar a gastar umas horinhas aqui, porque eu confesso que eu tô com muita saudade disso.
acho que desde o Linda que eu não paro para fazer um curso online, eu confesso que eu tô bem ansioso para fazer. Então é isso aí, pessoal. Agradecer aí, Bruno Baltarejo. Obrigado pela sua presença aqui, Bruno. Foi um prazer aí falar com você, falar do AV Makers. Parabéns por esse projeto tão bacana. E muito obrigado mais uma vez aí por estender esses benefícios todos, esses preços tão legais, esses conteúdos tão legais e cursos tão bem preparados para os nossos ouvintes. Cara, eu que agradeço. Muito obrigado a vocês pelo espaço para poder apresentar esse trabalho que a gente faz, que é um trabalho que eu amo muito, que eu adoro. E que eu queria realmente, ajudar os outros profissionais e ter esse contato a mais com o pessoal da área, ajudar ao máximo possível eles e também poder continuar crescendo para trazer mais cursos e mais novidades. Então, ter esse espaço pra gente é fundamental, porque a gente fica cada vez mais próximo dos outros editores, dos filmmakers em gerais. E foi um prazer conversar com vocês dois. Eu adoro escutar vocês no podcast. É muito legal estar aqui participando uma vez junto com vocês. Ah, que legal, cara. Valeu, com certeza Bruno, a gente vai te chamar outras vezes. O ouvinte aí vai ouvir pra caramba do AV Makers aqui. A gente tá muito feliz que vocês estão nos apoiando. Estamos nessa batalha aí, né? E vocês com certeza estão ajudando demais a gente a manter o podcast no ar e a trazer conteúdos das duas maneiras, né? Apoiando a gente e trazendo esses conteúdos todos, quer dizer, a gente vai se ajudando mutuamente aí. Vida longa ao AV Makers, a Filmicom, a Movie Locadora, que venham mais eventos aí, espero ver você de novo aí. O Felipe tava falando aí que vocês estão bolando, vocês não, né? Nesse caso é ele e o Ivo, né? Estão bolando ali o evento desse ano aí, vamos ver se vem um evento ainda esse ano da Filmicom. Estamos ansiosos, cruzando os dedos aqui porque é muito legal e quem sabe a gente se encontra todo mundo de novo aí nesse grande encontro. E nesse eu vou ver se eu consigo tá aí com vocês também para conhecer o Bruno pessoalmente. E a gente fica acompanhando e curioso para ver as novidades do curso, os estudos de caso que vocês têm para trazer. É isso aí, galera. E lembrando só, eu esqueci de falar aqui, mas pros assinantes do Sala VIP, venham falar com a gente, quem tiver interesse em assinar o AV Makers, que a gente vai dar um código exclusivo. Esse código de R$47 é um código exclusivo, então você vem falar com a gente lá. Para quem não estiver no Sala VIP, basta colocar o código AV-SALA. AV, A de áudio, V de vídeo, -SALA. E aí você já vai ter o desconto e você vai pagar apenas R$57 por mês. Lembrando que essa promoção, galera, é até dezembro de 2019. Se você está ouvindo esse episódio em 2020, 2021... fica atento, muito provavelmente eles continuam como parceiros nossos, deve ter preços mais atrativos até, outras promoções, então ouça os episódios mais recentes que vocês vão ver aí quais são as promoções. Essa em específico, esses valores que a gente está passando, vai até dezembro de 2019. Então, pessoal, como sempre, na próxima segunda-feira a gente está aqui de volta e muito obrigado, como sempre, por nos acompanhar. Esse podcast só existe por causa de vocês. Muito obrigado mesmo, gente. Até semana que vem. Até segunda-feira.